professor Davidson de volta para a gente trabalhar a terceira aula de História do Maranhão, né? Já trabalhamos aí sobre a expedição de Daniel de Latouche, né? Já falamos da Batalha de Guaxinduba e agora vamos falar de holandeses, tá certo? Então se liga aí no canal do Lembrador, inscreva-se, dê o like, comente, pode fazer pergunta à vontade e eu mesmo responderei, beleza? E para complementar os seus estudos, aí na descrição ou no comentário você vai encontrar o link de uma apostila sensacional, espetacular, elaborada por mim, professor Davidson, o Lembrador, tá certo? Então ela está em preço promocional, apenas um valorzinho muito barato. Você clica lá e você vai ver, tá bom? Aí você compra, lá tem História do Maranhão, Geografia do Maranhão, História do Brasil e Geografia do Brasil, baseado nos últimos editais aí que cobraram em carreiras policiais, tá bom? No Maranhão. Ok, vamos começar? Vamos fazer mais uma aula? Tranquilo? Então bora lá. De vez em quando eu vou aparecer na tela, às vezes não, ok? Então, vamos lá. Né, professor Davidson aí, é toda a minha experiência, mas vocês já viram lá nas outras aulas, não precisa a gente falar sobre minha graduação, sobre mestrado também, a gente já falou sobre isso, não é preciso repetir, tá bom? Então vamos falar sobre a invasão holandesa que se deu entre os anos de 1641 e 1644. Além da invasão holandesa, falaremos também sobre o estado do Maranhão e Grão-Pará e a revolta de Beckman, também chamada revolta de Beckman, beleza? Vamos lá? Começando com uma questãozinha, como sempre, né? A invasão holandesa no Maranhão, ocorrida entre os anos de 1641 e 43, trouxe significativas mudanças temporárias à região. Considerando os eventos históricos relacionados a essa ocupação, é correto afirmar que a breve ocupação holandesa no Maranhão resultou em uma aliança duradoura com as populações indígenas locais, que apoiaram os invasores contra os portugueses, tá? Se é breve ocupação holandesa, resultou numa aliança duradoura, né? Foi muito rápido, de 41 até 43, né? Beleza. E os indígenas, eles lutaram para expulsar os holandeses junto com os portugueses, tá bom? Liderado aí por muitos padres jesuítas. A presença holandesa no Maranhão foi marcada pela implementação de um sistema de comércio livre, que beneficiou a economia local, aumentando as exportações de açúcar e tabaco. É de forma alguma, tá, pessoal? A invasão holandesa ela foi bem invasiva, né? Ela chegou abafando, destruindo tudo, expulsando gente, tá bom? Então não se estabeleceu assim, né, ainda mais um comércio livre, nada disso. Isso tudo era muito bem monopolizado, né? A invasão holandesa, tanto em Pernambuco quanto no Maranhão, né, agiu de forma monopolizadora, tá? Centralizadora. As forças policiais, com apoio dos jesuítas, desempenharam um papel fundamental na resistência contra os holandeses. Forças policiais não, pessoal. Forças locais, né? Presta atenção aí. Contribuindo para a expulsão dos invasores antes da chegada de reforços portugueses. E por último, a invasão holandesa no Maranhão levou à construção de diversas fortificações permanentes na região, muitas das quais ainda existem como marcos históricos da presença holandesa no Brasil. Não, no Maranhão foi uma ocupação breve, né? Então por isso não deixou essas marcas arquitetônicas e tal. Lá em Pernambuco, sim, a cidade de Recife, né, Olinda, tem muitas marcas da ocupação holandesa. Então, o correto aqui é a letra C, é a alternativa C. As forças locais, com apoio dos padres jesuítas, desempenharam um papel fundamental na resistência contra os holandeses, contribuindo para a expulsão dos invasores antes da chegada de reforços portugueses. Ok? Beleza? Vamos lá para a próxima questão. A coroa portuguesa instituiu o Estado do Maranhão independente do Brasil, conforme Carta Régia de junho de 1621. O estado do Maranhão abrangeu vasto território, né, do Ceará até as margens do rio Oiapoque. Extinto em 1652 e restaurado em 1654, perdeu o Ceará em 1656 e tomou nova forma em 1774, com o nome do estado de Maranhão e Grão-Pará. O período, né, da organização administrativa do Maranhão, destacado no texto acima, caracterizou-se pelo desenvolvimento de uma economia de subsistência pouco diversificada,
o que pôde ser constatado em estudos a respeito da produção nas fazendas dos jesuítas, por ocasião de sua expulsão. Evidenciou que a coroa investiu no Estado, permitindo a formação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, alavancando a economia em um cenário internacional propulsor. Pressupôs que o Estado sofreu retração econômica, causada pelo prolongamento das guerras napoleônicas e pelas revoltas dos escravos antilianos, prejudicando o escoamento do algodão maranhense para a indústria têxtil inglesa. E letra D. Definiu-se pela modernização do padrão antiquado da produção, ampliando os negócios complementares e organizando o trabalho em conformidade com a mentalidade capitalista do velho mundo. A alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa letra B, tá? Evidenciou-se que a coroa investiu no Estado, permitindo a formação da Companhia Geral de Comércio e do Grão-Pará e Maranhão, alavancando a economia. Então lembre-se, né? Período, tá? Dessa Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, tá? O do Grão-Pará e Maranhão, a economia ela alavancou, porque teve um fato externo, né? Que está falando aí de cenário internacional propulsor, foi as guerras de independência dos Estados Unidos. E veja que o período é o mesmo, lá a independência, ela se deu em 1776 e logo depois já começa a guerra de independência por vários anos, tá? E antes já estava todo o furdunço, né, desse movimento de independência por conta da cobrança das taxas, né, dos impostos, lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, tá bom? Então tudo isso fez com que a economia lá do sul dos Estados Unidos, que plantava, né, o algodão, fosse prejudicada. Aí o Maranhão se aproveitou desse contexto, porque o Maranhão era um produtor de algodão. E aí nós é que passamos a fazer a exportação para o mundo europeu, principalmente aí a Inglaterra, que estava em revolução industrial. Beleza? Então a correta é a letra B de bola. Próxima, invasão holandesa, né? Próxima questão não, vamos falar da invasão holandesa agora, tá bom? Então fica atento para a gente não perder nenhum detalhe. Por volta de 1641, aportou em São Luís uma esquadra holandesa formada por 18 embarcações com mais de 1.000 militares. Na verdade, aproximadamente 2.000 militares, né? O principal objetivo dos holandeses seria a expansão da indústria açucareira na região. Então veja bem, lembre-se, a colonização holandesa em Pernambuco foi justamente por causa do açúcar, né? Pernambuco era a maior área produtora de cana-de-açúcar e do açúcar, né, do Brasil naquele contexto. E a Holanda sabia disso. A Holanda era parceira de Portugal, né, antes de ser excluída por conta do início da União Ibérica em 1580, ok? Então, antes da invasão em São Luís, os holandeses já haviam invadido grande parte do Nordeste brasileiro e tomado outras cidades como Salvador, Recife, Olinda. Bom, a Holanda era inimiga declarada do Império Luso-Castelhano, tá? Possuía a maior marinha do mundo, era protestante e protetora dos judeus, né? Se bem que no Maranhão não teve muita tolerância religiosa, né? Principalmente ou predominantemente em relação ao catolicismo, porque os holandeses são protestantes, tá? E esses holandeses que vieram invadir o Maranhão, eles assim sapecaram as igrejas, quebraram tudo, quebraram as imagens, né? Prenderam os padres, mataram o padre, aquele terror todinho, né? Então, assim, não tiveram muita tolerância. Já em Pernambuco, houve sim uma tolerância religiosa, tá bom? Então, a Holanda, sim, era inimiga declarada do Império Luso-Castelhano. Luso-Castelhano aí, no caso, pessoal, é Portugal e Espanha, né? É a União Ibérica que eu tô falando, quando o rei Filipe II, rei da Espanha, também governava Portugal no mesmo momento. No Maranhão, os holandeses não praticaram a liberdade religiosa. Eu acabei de falar isso para vocês, tá bom? Organizaram rituais iconoclastas, invadindo os conventos da cidade e destruindo as imagens. Por isso que eu falei que no Maranhão essa tolerância religiosa não aconteceu. Os holandeses investiram contra São Luís, amedrontaram os moradores, né? E fez a cidade ficar deserta. Por isso que eu falei que foi o caos, tá? Então não teve assim muito fruto, tá? Foi feito prisioneiro o governador da cidade, o fidalgo português Bento Maciel, parente, e também foi hasteada a bandeira holandesa lá. Lógico, né?
a colonização holandesa vai ter que hastear a bandeira holandesa. O Maranhão foi ocupado efetivamente pelos holandeses em 25 de novembro de 1641, sob o comando do almirante Jan Cornelisson Lichardt. Cornelisson? Eita, não tinha outro nome não? Eita, Cornelisson. A cidade toda foi saqueada, igrejas e cerca de 5.000 arrobas de açúcar foram roubados. Ô, holandês, ladrão é agora, é? É assim? É desse jeito que vocês querem colonizar? Assim não vai dar certo, não. Isso tudo resultou numa paralisação da economia maranhense. A produção da capitania era baseada na comercialização, né, de tabaco, cravo, algodão, aguardente, açúcar, sal, azeite, couro, farinha de mandioca, baunilha, entre outros produtos, né? As drogas do sertão e esses outros produtos aí também, tá? Então era uma economia relativamente forte assim de forma local, né? Não comparando com outras economias, mas dava para, né, sustentar a capitania. Mas aí quando os holandeses vieram, aí, menino, aí desorganizou tudo, né? Paralisou a economia maranhense. Aqui uma imagem, uma pintura, né, do Franz Prost, que é um pintor que andava junto com os navegadores, um pintor, no caso, holandês, né? Aí você tá vendo o nome Maranhão, tá lá na bandeira, tá? Maranhão, uma pintura de 1647, tá? Tá na coleção brasiliana do Itaú, tá bom? Então, o cara pintou ali a ilha de São Luís. E a expulsão desses caras, né? Chegaram abafando, mas também, ó, se lascaram, né? Foram expulsos, isso aconteceu em 1644. Os portugueses estavam insatisfeitos, então iniciaram em 1642 os movimentos de revolta e de mobilização para tentar expulsar os holandeses das terras maranhenses. Começou, acordou, né? O Maranhão acordou. Começou então uma guerrilha que durou cerca de 3 anos e, em consequência, causou a destruição da cidade de São Luís. Guerrilha, pessoal, são pequenos ataques. Não é uma guerra que vem todo mundo de uma vez abafando, tá? Guerrilhas são pequenos ataques e vai minando as forças de pouco a pouco. Finalmente, após uma violenta batalha que levou à morte de muitas pessoas em 1644, os holandeses desocupam a cidade de São Luís. Vai-se embora! Vai, carniça. Desocuparam o Maranhão, poxa. Na batalha participaram lavradores, portugueses, jesuítas e alguns grupos indígenas também, beleza? Olha só, pessoal, agora, né, vamos falar sobre o estado do Grão-Pará e Maranhão, beleza? Que é outro assunto dessa aula, tá bom? Então vamos ver aqui o mapa, analisar esse mapinha rapidamente, né? Vemos aí o mapa do Brasil no período em que estava dividido em 2 estados, né? O estado do Grão-Pará e Maranhão e o estado do Brasil, né? Nós temos esses triângulos aí que são fortes, tá? São fortes de proteção do território, né? Contra invasores estrangeiros. As cruzes são missões jesuíticas, né? Nós estamos mostrando as cruzes e os fortes apenas na parte do Grão-Pará e Maranhão, ok? Mas no restante do Brasil também nós tivemos, né, missões e tivemos também fortes, ok? Então nós temos aí, né, a divisão ali do mapa, estado do Grão-Pará e Maranhão e o estado do Brasil. O estado do Grão-Pará e Maranhão foi um dos estados coloniais portugueses na América do Sul que existiu durante o governo, tá, do monarca José I de Portugal, criado no período pombalino, oriundo do estado do Maranhão. Então dá uma parada aí, né, pessoal? Tem que saber que o do José I de Portugal era o rei de Portugal, mas por conta do tsunami, né? Por conta do terremoto que teve lá em 1555, aliás, 1750, né? 1750. Aí Dom José I não pôde mais, né? Ele ficou acidentado e tal, aquela coisa toda, tá? E aí quem assume? Marquês de Pombal, tá ok? Então Marquês de Pombal assume, Marquês de Pombal era ministro de Dom José I, e aí ele vai assumir o governo, mas ele não vai ser rei, tá bom? Ele era ministro, mas estava ali comandando, tá ok? Então o Marquês de Pombal assume o período e isso fica chamado de período pombalino. Tá bom? Então nós vamos ter algumas mudanças, porque o Marquês de Pombal ele era iluminista,
tá? É o que vocês estudam lá no Iluminismo, chamado de é, despotismo esclarecido, tá bom? Então o Marquês de Pombal ele era um déspota, né? Tinha lá sua forma de governar bem rígida e ao mesmo tempo tinha ideias iluministas. Então isso ficou chamado de despotismo esclarecido. A partir de 1751, o Maranhão passou a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão, tendo a sua capital sido transferida de São Luís para Belém, né? Com um território que compreendia os estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão e Piauí, ok? A partir daí começou a divisão. Em 1772, o estado do Grão-Pará e Maranhão é dividido primeiro em duas unidades administrativas, né? Estado do Grão-Pará e Rio Negro, na parte do Amazonas, com sede em Belém, e o estado do Maranhão e Piauí, com sede em São Luís. Mas qual é o objetivo principal disso tudo, tá? Centralização de poder, centralização política, né? Cuidar mais do território, ficar mais fácil controlar e administrar. E aí nós tivemos, logicamente, o aumento do controle colonial, né, pela metrópole portuguesa, né? Como o Brasil era colônia, logicamente, Portugal com medo, né, de outras invasões, né, e tal, então ele criou a administração necessária para poder proteger o seu território, beleza? Bom, revolta de Beckman, ou também chamada de Beckmão, que aconteceu em 1684, ok? Então nós temos uma gravura, né, que representa essa revolta de Beckman, que não era uma revolta de gente pobre, né, uma revolta de fazendeiros, porque os irmãos Beckman eram grandes fazendeiros no Maranhão, contra, tá, pessoal aí de Portugal. Então, foi uma revolta nativista. Então, o que quer dizer isso? Ela tinha um caráter local. Ela não tinha propósitos maiores, né? Propósitos nacionais, de independência, de república, né? Como tivemos lá com a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, né? Essas coisas. Então, era coisa ali de dentro do Maranhão apenas, tá? Contestavam aspectos específicos do Pacto Colonial, sem necessariamente buscar a emancipação em relação à metrópole. Então, uma revolta ali apenas nativista. Então, essa revolta de Beckman acontecendo no Maranhão em 1684 foi motivada pela insatisfação dos colonos com o monopólio exercido pela Companhia Geral de Comércio do Maranhão e com os padres jesuítas que se opunham à escravização dos indígenas. Então, essa aí, pessoal, são as duas principais causas da revolta de Beckman, porque o pessoal estava insatisfeito porque a Companhia Geral de Comércio monopolizou o comércio de compra e venda, né, do Maranhão, e essa Companhia Geral de Comércio também era responsável por abastecer de mão de obra, tá, os fazendeiros do Maranhão, e não estava dando conta, né? Mão de obra que vinha da onde? Da África. Ela tinha que trazer negros para serem escravizados no Maranhão, tá bom? E não deu conta. E isso estava fazendo com que acontecesse a retração da economia, porque tinha pouca gente para trabalhar, tinha poucos escravos para trabalhar. E aí os fazendeiros queriam escravizar os indígenas. E aí do outro lado veio os jesuítas, falando: nananina, não. Os jesuítas, os indígenas não, os indígenas, eles são para catequizar. Vocês têm que escravizar os negros africanos, tá bom? Então são essas duas causas: a Companhia Geral de Comércio e a ação dos padres jesuítas. O padre jesuíta não era qualquer padre, não, tá? Eles possuíam educação militar. A Companhia de Jesus, que foi criada lá em Portugal, né, no tempo da Reforma Protestante, ela tinha esse caráter, né, de formar padres para irem para as colônias fazer esse trabalho de catequização. Então eles eram padres diferenciados, tá bom? Então bora lá. Motivos da revolta, né? Eu falei para vocês, a falta de mão de obra, pois não podiam escravizar indígenas, visto que eram protegidos pelos jesuítas e pela lei de 1º de abril de 1680, que proibia a escravização dos indígenas no estado, tá bom? A imagem, né, refere-se ou representa a questão da escravidão dos negros, né? Um navio negreiro aí, desembarcando e tal, embarcando da África para trazer negros para o Brasil. Só que a Companhia Geral de Comércio, que tinha os seus barcos para fazer esse transporte, não estava dando conta de abastecer, né, de mão de obra os maranhenses, ok?
Então nós tivemos essa insatisfação com a Companhia Geral de Comércio, que eu acabei de falar. Essa empresa era a única que podia comprar o que fosse produzido pelos moradores do Maranhão e era a única que poderia vender as mercadorias. Esse monopólio era conhecido como estanco, tá? E detalhe, havia a Casa do Estanco. A Casa do Estanco ela era controlada pela Companhia de Comércio. É ali onde os moradores, os colonos, levavam suas mercadorias para vender ou para enviar para Portugal através das companhias de comércio, tá? Na questão dos escravizados, a Companhia de Comércio do Maranhão tinha como promessa a entrega de remessas regulares de negros africanos, como forma de substituir os indígenas controlados pelos jesuítas. A promessa era de enviar 10.000 escravos em até 20 anos, mas as remessas de escravos não foram cumpridas, né? Foram insuficientes. Qual foi o resultado deste movimento? Prisão, condenação dos líderes da revolta, tá? Nomeação do general Gomes Freire de Andrade, governador do Maranhão, governador de província, tá? Extinção da Companhia de Comércio do Maranhão, retorno dos jesuítas às suas missões, tá? Maranhão continuou sendo dominado pelos portugueses, a condição colonial não foi questionada. Não foi questionada porque era um movimento nativista, tá ok? Beleza? Então continuou mais ou menos do jeito que estava. Só a Companhia de Comércio que foi extinta, né? Então, assim, a questão do comércio ficou mais fácil para os colonos, né? Porque já não tinha o monopólio comercial da Companhia de Comércio. Tranquilo? Os jesuítas foram catequizar, né? Proteger os nativos. E aí, então, né? Também a questão dos escravizados, né? A partir da extinção da Companhia de Comércio, melhorou também a vinda de escravizados, porque aí os colonos podiam comprar livremente com os traficantes, né, de escravizados. Tranquilo? Vamos fazer umas questõezinhas aqui rapidinho. Criadas durante a administração pombalina, as companhias monopolistas de comércio foram parte integrante dos planos de reestruturação econômica de Portugal. Essas organizações acabariam por controlar a entrada e a saída dos produtos das colônias portuguesas, antes realizada em sua maioria por comerciantes estrangeiros. Com a morte de Dom João V, assumiu seu filho Dom José I. O fatal acontecimento do terremoto de Lisboa em 1755 foi decisivo para que Sebastião José de Carvalho e Melo, que eu falei para vocês, né, o Marquês de Pombal, assumisse o cargo de ministro de Negócios do Reino. Muita coisa mudaria a partir de então. Dentre as funções e ações desenvolvidas pela companhia, é possível apontar a venda em Lisboa em consignação de produtos repassados pelos lavradores do Grão-Pará e Maranhão. Eu falei isso lá para vocês, que a Casa do Estanco, ela servia para os colonos venderem os seus produtos para a Companhia de Comércio, mas também, se eles não quisessem vender, eles davam em consignação, tá? Eles entregavam em consignação para que a Companhia de Comércio levasse esse produto para Lisboa e vendesse esse produto, né? Aí essa Companhia de Comércio, quando voltava, ia trazer o dinheiro e entregava para o colono, lógico, descontado as despesas. Então isso é chamado de venda em consignação, tá bom? Então a alternativa correta aí é a letra A, de amor. Próximo. Em 1684, eclodiu a chamada Revolta de Beckman, na capitania do Maranhão, tendo como desfecho o enforcamento dos líderes do movimento e o degredo de vários de seus participantes. Degredo é a expulsão do país, tá? Mandou de volta. O estopim do levante esteve ligado ao que, né? Ao aumento dos impostos sobre a produção manufatureira local, a insegurança decorrente dos ataques de quilombolas e povos indígenas, as tensões entre jesuítas e colonos devido às tentativas de limitação da escravização dos povos indígenas na região. Olha aí, encontramos a resposta correta. Nós vimos isso lá. Acabamos de ver as causas da revolta de Beckman, né? E uma dessas causas é essa tensão entre jesuíta e colono, porque o colono queria escravizar o indígena e o jesuíta ele não deixava. Então a alternativa correta é a letra C, de cavalo. Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: revogação dos monopólios e a expulsão dos jesuítas, a fim de se recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio e aos índios.
Essa frase atribuída a Manuel Beckmann foi um dos protagonistas da chamada Revolta de Beckmann em 1684, tá? Então, o que ele queria? Revogar os monopólios, né, da Companhia de Comércio e expulsar os jesuítas. Tranquilo? Assinala a alternativa que apresenta a principal motivação da Revolta de Beckmann. Oposição dos jesuítas à escravização dos africanos? Não, os jesuítas não se opunham à escravização dos africanos. Eles se opunham à escravização dos indígenas, ok? Letra B. O monopólio comercial da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão em 1682, tá? O projeto de criar um governo autônomo para o Maranhão, chefiado por Manuel Beckmann, não tinha nada isso de governo autônomo, não queriam independência. A expulsão dos holandeses do estado do Maranhão para controlar a produção açucareira, isso aí não tem nada a ver. Os holandeses foram expulsos em 1644, tá bom? Nós estamos em 1684. A eliminação do pacto colonial estabelecendo um livre comércio interno e externo, isso aí não teve, tá bom? Então, nós temos aí como única alternativa correta a letra B, até porque o texto também está falando sobre a Companhia de Comércio. Tranquilo? Letra B de bola, a alternativa correta. Obrigado, pessoal. Poucas questões, né? Mas deu para entender bacana aqui o conteúdo, né? Então, nós vimos aí, né, uma outra parte sobre a história do Maranhão e vamos continuar, né? Se liga no canal do Lembrador, se inscreva, compartilhe com os colegas, tá? Comente, faça sua pergunta, que o professor está aqui para responder, tá? Então, em breve, o professor publicará uma nova aula. Aguarde. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.